A história de hoje é a lenda da Via Láctea. Era uma vez um anjo pequenino. Vivia nos lugares mais lindos e estrelados do céu. Tinha um rostinho corado e gorducho, olhos claros e brilhantes como duas estrelinhas, cabelos castanhos e cacheados como a lã das ovelhinhas. Jesus o amava muito. Gostava também dos outros anjos, mas amava mais a este porque era pequenino e tinha um bom coração. Este anjinho gostava de se unir ao coro de outros coleguinhas seus para com eles dançar e cantar. Um dia, porém, começou a ficar triste, sozinho, pensativo, lá num cantinho do céu. O que será que teria acontecido? Eu já vou contar. O anjinho costumava descer à terra, sentado numa nuvem cor-de-rosa. Ele era um tantinho curioso e procurava saber o que os homens faziam aqui na terra. Um dia, porém, enquanto estava descendo numa fazenda, ele viu um menino de 7 anos, mais ou menos, sentado perto de uma cerca. O menino estava chorando e, de vez em quando, enxugava as lágrimas com suas mãozinhas. Ele tinha as calças rasgadas e os sapatos muito velhos, muito estragados. O anjinho ficou pensativo, olhando para o pobre menino. Quis saber por que estava chorando, e o pequeno lhe disse que estava com muita fome. Naquela noite, o anjinho voltou para o céu muito triste. No dia seguinte, quis descer de novo à terra, mas não teve coragem. Ele tinha medo de encontrar outra vez aquele menino e não poder ajudá-lo. Passaram-se muitos dias e aí chegou o inverno. O anjinho não aguentou mais. Ele quis saber como estava passando seu amiguinho e por isso desceu novamente à terra. E encontrou-se de novo com ele, mas coisa estranha. O menino não estava mais chorando. Ele estava sentado à porta de sua casa e fazia cestinhos de palha. Ele aprendeu também a fazer leques e outras coisas muito bonitas. Depois ele vendia tudo isso na cidade e assim ele podia ajudar sua mãe e os seus irmãozinhos. Pobrezinho, o menino era órfão. Muito cedo ele perdeu seu papai. Por isso, embora pequeno, ele era obrigado pela necessidade a se tornar sério e ajuizado. Ele trabalhava com atenção como se fosse um homenzinho, porque ele precisava ajudar sua mamãe a ganhar o pão também para os seus irmãozinhos. O nosso anjinho satisfeito ficava por perto dele. Ele ficava ali, sem ser visto, né? E esperava que o pequeno acabasse o trabalho. Depois ia com ele até a cidade onde o menino vendia os cestinhos, os leques e tudo de bonito que ele fazia. O menino batia de porta em porta e oferecia às mulheres que vinham atendê-lo. Muitas vezes, da porta aberta, vinha um cheirinho gostoso lá de dentro. Era dos bolinhos que as mulheres estavam fazendo. E o menino ficava com água na boca. E aquelas casas, como eram quentinhas. Lá fora, ao contrário, fazia muito frio, muita neve caía, cobrindo os caminhos, cobrindo os telhados das casas e os ramos das árvores. Os pezinhos do pequeno, coitado, muito mal protegido pelas sandálias todas estragadas, ficavam roxos de frio. Muita gente tinha pena dele e lhe dava um pedaço de pão. O anjinho via e ouvia tudo aquilo calado, mas sentia uma grande dor no seu coração. Depois de ter vendido tudo, o menino voltava para casa cansado e o anjinho triste voltava para o céu. Uma tarde,
Jesus, que já havia reparado na tristeza do seu anjinho, quis saber qual era o motivo da sua dor. O anjinho contou-lhe tudo e Jesus o consolou, prometendo ajudar o menino, o garotinho pobre, quando chegasse a hora. De fato, já pensara em ajudá-lo. Tinha-lhe dado uma linda voz e cuidaria também de sugerir a alguma boa pessoa que o matriculasse numa escola e assim o ajudasse a ganhar o pão para sua mãe e seus irmãozinhos. O anjinho, porém, não sabia dos planos de Jesus e naquela noite não conseguiu dormir. A lua brilhava linda lá no céu, mas o anjinho, tristonho, com a cabecinha entre as mãos, ficou pensando a noite inteira. Oh, como poderei ajudar aquele pobre menino? É verdade, dizia consigo. Jesus prometeu ajudar o meu amiguinho, mas quando será? Depois olhou ao redor de si. Quantas estrelas, quanto ouro há por aqui, pensou. E teve uma boa ideia. São muitas as estrelinhas. Se eu tirar algumas, o céu não vai ficar mais pobre e meu amiguinho poderá vender esse ouro e ficar muito rico. Ele pensou e assim ele fez. Ele correu lá para dentro, pegou o manto azul de Jesus e foi saindo devagarinho. E com uma das mãos ele segurava as 4 pontas do manto e com a outra ia colhendo, uma por uma, as estrelas menorzinhas do céu. Colheu até encher o manto, e as estrelinhas brilhando pareciam sorrir contentes ao caírem nas mãos do anjinho. Enquanto isso, Jesus, por detrás de uma nuvem, via tudo e sorria com uma certa tristeza. Ele gostava muito do anjinho, mas ele estava triste porque o anjinho não confiou nele, não teve paciência de esperar um pouco mais. Na sua ingenuidade, o anjinho não sabia que aquele ouro das estrelas não podia ser usado nem vendido na terra, nem podia enriquecer ninguém. Na terra, o brilho das estrelas se apagaria. Mas o anjinho, coitado, ele não sabia disso. E continuava a colher as estrelas pequeninas como se tirasse de um grande manto de veludo as pérolas mais brilhantes e pequenas. Assim, o anjinho trabalhou por alguns minutos ou por algumas horas, quem sabe. O certo é que o manto azul ficou cheinho de estrelas. Jesus, sempre escondido atrás da nuvem, olhava já percebendo o que iria acontecer. Depois que acabou a colheita, o anjinho colocou o manto sobre uma nuvenzinha branca, amarrou as pontas e pôs o saco nas costas. Depois começou a descer a terra. O saco era muito pesado, mas o anjinho estava tão contente que nem sentia o peso. Ele só queria voar depressa e chegar à casa do amiguinho. E ele já estava imaginando a cena, né? O menininho lá, ele queria colocar todas as estrelinhas no maior cesto que ele encontrasse. E aí ele ficou imaginando o garotinho lá, olhando aquelas estrelinhas, todo aquele ouro que ele venderia e ficaria rico. E que chamou a mãe e os irmãozinhos, e o anjinho imaginando aquela cena linda. Mas o plano do anjinho não deu certo. Sabem por quê? Porque o anjinho, ao descer à terra, não percebeu que o saco tinha se rasgado com a pontinha de uma estrelinha. E assim, enquanto ele contente voava, ia espalhando no céu todas as estrelinhas que tinha colhido com tanto esforço. Formou-se assim no céu um caminho branco e luminoso. Ao perceber que o saco estava ficando cada vez mais leve, o anjinho voltou-se para trás e sentiu uma imensa tristeza. Chorou muito por ter trabalhado em vão. Jesus, porém, o consolou mais uma vez
e desde aquela noite vê-se no céu uma coisa nova, a Via Láctea. Nas noites estreladas, todos podemos admirar aquele caminho branco e brilhante, formado de estrelas tão pequenas que até parecem grãozinhos de areia. Poucos, no entanto, sabem qual é a sua história. Mas eu e vocês, crianças, sabemos, não é verdade? Beijo, até a próxima.